E aí, pessoal, Urias, estamos aqui de volta para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o tráfico negreiro, né? Sobre a escravidão moderna. Na aula passada a gente comentou um pouco, né, sobre as características, as diferenças entre a escravidão moderna e a escravidão antiga, né? Bem como o estabelecimento dos primeiros postos, né, de tráfico de escravizados lá na costa africana, né, por meio dos portugueses, ainda no século XV. Tá? Então hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão, vamos pensar um pouco sobre quais eram as justificativas que eram dadas, né, para esse processo, né, tão violento que foi a escravidão, bem como, né, quais eram as resistências, né, como é que atuavam os agentes desse tráfico, bem como se dava a resistência por parte desses africanos, né, submetidos a esse regime violento. Então, como sempre, é importante fazer a leitura do livro, é importante fazer as anotações da aula. Tem muita informação aqui hoje que não tem no livro de vocês, então vale a pena fazer essas anotações e prestar bastante atenção. Tá? Dúvidas que surgirem na leitura ou na aula, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder com todo prazer. Tá? Então vamos lá para a gente poder seguir. Então olha só, pessoal, o que a gente vai ter, né? Então, um processo tão violento, né, como a escravidão, e tão amplo, né, claro, que demandou, né, também justificativas, afinal de contas era de uma violência tão grande, né, que você vai ter, claro, né, uma tentativa por parte dos poderes instituídos da época, a dizer, os estados absolutistas, no caso de Portugal, Espanha e tudo mais, bem como também a igreja, né, que era uma instituição extremamente importante naquele momento, da qual provinha a verdade, né, de certa forma, buscaram amenizar e tentaram, de certa forma, justificar o processo da escravidão. Né? Isso você vai se ver de várias formas. Então, a gente vai ver o que? O número de escravizados, pessoal, ele era muito superior ao comércio de escravizados lá na antiguidade. Né? Eu já falei isso anteriormente. Então, quer dizer, ao todo, né, entre o século XV e o século XIX, vieram para a América aproximadamente 12 milhões e meio de escravizados, né, de africanos que foram transportados, capturados, comercializados, transportados para a América. Então, isso na antiguidade, isso não se aproxima, né, de forma alguma do número do que é a escravidão moderna. Tá? Em seguida, a escravidão ela passa a atingir essa característica intercontinental, quer dizer, era uma coisa que envolvia vários continentes. Principalmente, claro, né, Europa, África e América, principalmente a América, que vai ser aí o local onde essa escravidão ela vai se efetivar, né, no sentido de que ela era a origem ou o destino, né, dessa demanda, dessa população que foi forçadamente retirada de suas terras e enviada, comercializada para a América. Né? Visto isso, então, de acordo com que esse tráfico crescia, que ele ganhava importância, que ele ganhava, que ele trazia cada vez mais riqueza, esses europeus vão passar a tentar regulamentar esse tráfico. Né? Então vão criar leis, né, em relação aos navios, aos locais de comercialização, em relação ao poder que os senhores tinham sobre os escravizados, as chicotadas, né, os castigos físicos, o que podia, o que não podia, quais eram as condições para se conseguir a alforria, né, que é a libertação, e essa libertação ela era muito restrita. Né, quando a gente pensar em alforria, não pense que ao conseguir a alforria, aquele ex-escravizado ele é completamente livre, tratado de forma igual aos demais. Isso não ocorre, né? Então, quer dizer, os europeus eles vão buscar estabelecer uma série de leis que fundamentassem esse tráfico, né? Que garantissem, que estabelecessem um certo controle sobre esse tráfico. Claro, como sempre, visando potencializar ao máximo os seus lucros, né? Já que o tráfico negreiro, ele foi, né, dos negócios do período colonial um dos negócios mais lucrativos para essas coroas. Né? E aí, visto tudo isso, né, buscava se justificar de diversas formas a escravidão, né, e por que o negro poderia ser escravizado em detrimento de outros povos. Né? Então, muita gente pergunta por que o indígena ele não podia ser escravizado. E aí
por que que foi só com o negro, né? Ou não é nem por que que foi só, mas por que que foi principalmente com o negro africano e tal. Então isso aí vai fazer com que esses europeus eles buscassem justificativas, né? Construir discursos que justificassem essa prática tão violenta que era a escravidão, né? Então, quer dizer, vão lá no pensamento dos juristas cristãos, dos filósofos cristãos, de filósofos da antiguidade, no caso do Aristóteles, né? Vão buscar lá no Aristóteles da antiguidade, no direito romano, vão buscar uma série de justificativas para tentar estabelecer vamos dizer assim, um motivo, né? Que garantisse a eles o poder sobre esses povos, né? E claro que isso vai se dar de diversas formas. Você vai ter um processo constante. Então, basicamente, durante todo o processo do tráfico negreiro, houveram tentativas de justificar essa escravidão de maneira geral, né? E não a única vez na história. Quando a gente pensar, por exemplo, se vocês estiverem lá no 8º ano, que a gente estiver discutindo o imperialismo na África, vocês vão ver também que os europeus buscaram encontrar uma série de justificativas para estabelecer a sua colonização da África, isso já no século XIX. Né? Então, quer dizer, não foi uma coisa isolada, uma coisa que vai perdurar ao longo do tempo. Né? Então, vejam só, os africanos, olha aqui, uma das justificativas é essa, né? Então, quer dizer, os africanos seriam descendentes de Caim, né? Quem lembra aí o Caim foi um dos filhos lá do primeiro casal, segundo a fé cristã, né? Então seria Adão e Eva. Eva teria dado luz aí ao Caim e o Abel, né? Então, descendentes do Caim e, portanto, trazendo ainda na carne o sinal da maldição divina imposta ao primeiro homicida, segundo a narrativa bíblica. Então é só lembrar lá que o Caim, né, ele mata o Abel, então ele seria o primeiro assassino aí da história da humanidade. E aí Deus, então, teria amaldiçoado lá o Caim. E, por conta disso, o povo africano seria os descendentes do Caim, por isso, né, sofreriam, era justificável o sofrimento deles, no caso aí da escravidão. Então, olha só, na tradição popular, os negros passaram a ser considerados como uma raça maldita de Caim, sendo a negritude da sua pele um sinal imposto pelo próprio Deus. Né? Então, olha só, então, aqui você tem uma justificativa teológica, né, religiosa, uma tentativa, né, de justificar o motivo da escravidão, né, e da inferiorização do africano. Né? Então, quando você pensa que há uma construção do racismo atrelada ao processo da escravidão, é muito por conta disso, né? Essa noção de inferiorização de uma vamos dizer assim, né, de uma população que é inferior ou que teoricamente seria amaldiçoada. Então essa perspectiva fundamentou muito o pensamento dos escravocratas, dos traficantes de escravos, que passam a investir sem nenhum tipo de peso na consciência em relação a essas pessoas que eram capturadas e tudo mais. Então aqui eu também selecionei um trecho de um artigo sobre a legitimação teológica, né, da escravidão. Então eu separei um trecho desse artigo. Se alguém eventualmente quiser ler o artigo completo, manda para mim lá no Google Class. Professor, manda para mim que eu envio o artigo completo. É bem curto, 10 páginas, dá para ler sem problema. Então olha só, então ele fala o seguinte, né? Já em um patamar mais popular e com uma maior amplitude, havia a difusão de uma outra justificativa teológica à escravidão negra, a ideia da maldição divina, né? Retomando um pouco o que a gente já estava falando anteriormente. Então, tomada sobre 3 aspectos diferenciados, que por fim compeliam a mesma noção de inevitabilidade, né? Algo que é inevitável, legitimidade e retidão do regime escravocrata. Olha só, então quais são 3 perspectivas aí, todas elas que dizem respeito a essa ideia de que a escravidão e tudo mais seria justificável por uma maldição divina. Então, a primeira, um dos 3 aspectos era o de que a escravidão era fruto do pecado de Adão e Eva, primeiros pais dos homens segundo a teologia. Assim, transformava-se a escravidão em uma realidade característica à humanidade como um todo, né? Evidenciando a presença da maldição divina carregada pelos homens desde o princípio a partir do pecado original. Das 3 formas de relacionar o escravismo a um castigo divino, este é o mais amplo, justificando a escravidão sem referência, né, sem fazer referência a um determinado grupo. Então aqui a ideia era a escravidão era justificável
como parte de uma maldição divina, mas de maneira geral. Então, para a humanidade como um todo, não apenas especificamente ao africano e tudo mais. Só que, né, você vai ter no caso da escravidão moderna, você vai ter um foco cada vez maior na questão da África. Então, esse tipo de justificativa, ele fica, de certa forma, de segundo plano, sendo muito mais, dada muito mais ênfase a um discurso que atrelava diretamente essa ideia de maldição divina ao africano. Então, olha só, uma outra face da justificativa da maldição divina era aquela que apontava os africanos como descendentes de Caim, que a gente já falou anteriormente, né? Então, este personagem bíblico que matou o próprio irmão por ciúmes, sendo considerado pela teologia católica como o primeiro homicida da história. Recebeu de Deus, ao ser amaldiçoado, um signo na carne, para que não morresse e pudesse viver em constante expiação de seus pecados. Né? Expiação é quando você tem que pagar os seus pecados. Ligou-se a posteriori, né, depois, a negritude dos africanos, a marca cutânea imposta por Deus a Caim. Então, teoricamente, dentro dessa perspectiva, a cor da pele, né, dos africanos, ser negro e tal, então essa seria a marca deixada por Deus, né, como o símbolo da maldição de Caim. Né? Então, olha só, cadê? A negritude dos africanos, a marca cutânea imposta por Deus a Caim, fundamentando a escravidão como sendo uma penitência a ser praticada por todos os descendentes, por parte dos tidos descendentes do homicida, né, do primeiro homicida, os negros africanos. Então, quer dizer, olha só, então essa ideia, né, de que a negritude seria então a marca, né, dessa maldição deixada aí, e por isso deveriam pagar essa penitência eterna que era a escravidão. Então é outra forma aqui, no caso, já sendo especificamente atrelada aos africanos. E aí a outra possibilidade aqui, né, que é discutida no artigo. Então, a terceira linha da maldição divina segue igualmente a ideia de impor aos negros uma ascendência de pecado, né, a qual destinou a eles a praga da escravidão como castigo próprio de Deus. Nesta, porém, os africanos são descendentes de Cã, outro personagem bíblico cujo pai Noé o amaldiçoou, e também a toda a sua descendência. O pai proferiu a maldição sobre o filho por ele ter feito xiste de sua nudez, né? Ter feito pouco da nudez em certa ocasião, enquanto os demais filhos o auxiliaram, trazendo algo com o que se cobrir. Essa maldição, segundo a teologia, que justificava e dava manutenção à escravidão brasileira, foi aprovada e ratificada pelo próprio Criador. Então, olha só, você vê que você vai ter várias, né, tentativas de justificar a escravidão partindo de um ponto de vista, aí, no caso, teológico. É claro que outras justificativas foram dadas, mas dentro de uma sociedade que era extremamente religiosa, essa visão teológica, essas justificativas teológicas, elas vão ter um peso bastante grande, né, nesse processo, né, de escravização. Né? Então tá aí, o autor é o Ivan Bilheiro, né, Legitimação Teológica da Escravidão no Brasil, Negra no Brasil. Então, quem quiser o artigo aí depois eu posso passar para vocês. Então, veja só para a gente ter uma ideia aqui da quantidade de pessoas que foram escravizadas, que foram violentamente tiradas das suas terras, comercializadas, transportadas pelo Atlântico e vieram, né, em grande parte para a América, né, e também principalmente para o Brasil. Então, olha só aqui, ó. Aqui a gente tem a relação dos portos, né, ó, regiões de embarque, essa parte aqui de cima, e aqui a bandeira dos navios negreiros, né? Os navios que traziam, a quem eles pertenciam, né? Então, olha só. Então, do porto de Senegâmbia, Serra Leoa, costa do Barlavento, você vai ter, ó, os navios negreiros da Espanha e do Uruguai, aproximadamente 218.078 pessoas foram transportadas. Ó, Brasil, né? Portugal, 247.767. Então, olha só. Só desse porto, considerando os que foram transportados pela Espanha, Portugal, Grã-Bretanha, Holanda, Estados Unidos, França, Dinamarca, ao todo, só desses portos aqui, ó, Senegâmbia, Serra Leoa e Costa de Barlavento, você vai ter aproximadamente 1,4 milhões de pessoas foram transportadas. Isso, ó, do século XVI até o século XIX. Se vocês olharem aí na Costa do Golfo, Golfo do Ouro, Golfo do Benin e o Golfo de Biafra,
você vai ter um número ainda maior. Ao todo, lá embaixo, ó, 5 milhões de pessoas foram extraídas desse local. Na África Centro-Ocidental e a ilha de Santa Helena, olha aí. Quem tirou mais aí, ó? Portugal. Olha lá a quantidade de pessoas que Portugal transportou entre o século XVI e o XIX. 4 milhões de pessoas. Então, ao todo, olha só, de 5 milhões e 694 mil que foram comercializados nessa região, 4 milhões foram transportados pelos portugueses. Na África Oriental, você vai ter um número um pouco menor, né? Então, no caso aí, 542 mil. Ainda é um número muito grande, né? E, ao todo, né, considerando aí, ó, a quantidade que cada um transportou, ao todo, 12.719.021 pessoas foram transportadas, comercializadas, violentadas aí pelo processo da escravidão, né? Desse total, quase 50% só por Portugal, né? Portugal / Brasil, né? Porque vinha para a América Portuguesa. Então, veja a quantidade, é um número realmente muito grande. E que, né, claro, evidencia, né, a amplitude desse processo que era a escravidão. Tá? Então, agentes do tráfico. Entre o século XVI e XVII, portugueses e espanhóis dominaram o comércio e escravidão. Então, basicamente, né, até porque no início você vai ter uma colonização muito mais voltada para os portugueses e espanhóis, né, aquela divisão da América, né, por meio do Tratado de Tordesilhas. Então, no início você vai ter uma participação muito mais efetiva de Portugal e Espanha no tráfico, e principalmente Portugal, né, que, por exemplo, a Espanha ainda vai utilizar bastante da mão de obra indígena na América, né? Portugal é que rapidamente vai começar a inserir a mão de obra escravizada de origem africana na sua colonização. Então você vai ter um número muito maior, bem mais rápido. A expansão, no caso de acordo com que a colonização se expandia, você vai ter a entrada de outros países no processo da colonização, a colonização do Caribe, a expansão das colônias lá no Caribe, vai fazer com que franceses, holandeses e ingleses passassem a entrar também na luta pela escravidão. Né? Por quê? Porque também vão passar a utilizar. Só lembrar as colônias do Caribe. O Haiti, você vai ter colonização meio francesa, meio espanhola, com uma população majoritariamente de negros escravizados. Então, quer dizer, você vai ter uma inserção de novos agentes nesse processo do tráfico negreiro. Né? No século XVIII, até no século XVIII aqui você vai ter o domínio inglês, né? Os ingleses vão dominar o comércio de escravizados, e é interessante porque lá no 19 os ingleses vão ser um dos primeiros aí a questionar o tráfico negreiro, né? Quando você vai ter as primeiras leis de proibição da comercialização de escravizados. Então, quer dizer, enquanto foi lucrativo o tráfico, ele foi passando assim, né, de nação em nação. Né? Como eu falei, né? Criaram, isso aí eu já tinha falado anteriormente, né? Criaram tantas instituições como leis, né? Que estabeleciam ali o funcionamento do tráfico negreiro, né? Estabeleciam os impostos que eram pagos por esses traficantes e tudo mais, bem como também disputavam o monopólio do comércio. Né? Então, muitos vão tentar fundar suas feitorias justamente para estabelecer um monopólio com esses chefes locais para captura e comercialização exclusiva daqueles escravizados. E aí, no caso das colônias, né, ficava também definido ali o monopólio das metrópoles sobre o comércio de escravizados das suas colônias. E aí, então, quer dizer, havia uma disputa bastante intensa e, ao mesmo tempo, uma tentativa de regulamentação dessa atividade. Né? Olha só, no Atlântico, essa grande rede de comércio de pessoas era composta pela elite mercantil, comerciantes, capitães de navio, marinheiros e armadores, financiados por banqueiros europeus. Isso aqui só para você ter uma ideia. No interior da África, esses agentes do tráfico dependiam de guias, intérpretes, carregadores de mercadoria, moradores e funcionários reais que se estabeleciam nas proximidades dos portos e nas colônias. Também haviam traficantes locais que poderiam ser até mesmo ex-escravizados e europeus estabelecidos na África. Então veja como havia uma rede intensa de conexões, né, de pessoas e funções que envolviam o tráfico negreiro. Então não é uma coisa pequena ou simples que ocorreu de uma forma
simples assim, como se não fosse nada. Havia uma importância dada a esse tráfico e houve um esforço muito grande, né, por parte dos agentes financiadores, que enriqueciam muito com o tráfico negreiro, de garantir uma estrutura organizada para esse processo. Né? Então, por isso ele foi um processo tão amplo, um processo tão violento e que deixou um impacto tão profundo, literalmente, na América, na África e na Europa. Né? Mas com mais ênfase na América e na África. Né? Então, quer dizer, havia uma gama de relações que se estabeleciam nesse processo do tráfico negreiro. Né? Então, em troca dos nativos, ou em troca dos cativos, os europeus ofereciam mercadorias apreciadas pelas lideranças locais. Aí você vai ter várias mercadorias que esses líderes locais se interessavam e que trocavam por escravizados. Cauris e zimbos, né, zimbos, que são conchas que em alguns reinos eram usados como moeda, moeda, né? Moeda de valor, moeda de troca e tal. Então, cauris, zimbos, objetos de ferro, de cobre, tecidos que vinham do Oriente, seda e tudo mais, tabaco, cavalos, arma de fogo, vinho, rum, cachaça, vários objetos, vários produtos eram trocados, né? Trocados por escravizados. Então, esses produtos que interessavam a essas lideranças locais, a esses traficantes locais, eram trocados por escravizados lá na costa da África. Esses escravizados eram transportados, né, nesses navios para a América. E, considerando o tempo que esse tráfico existiu, era um comércio extremamente lucrativo. Não é à toa que demorou muito para que ele começasse a ser questionado. E aí, só na metade do século XIX é que você vai ter o avanço, de fato, das leis que começam a proibir o tráfico negreiro por uma série de fatores, tá? Uma série de fatores. A gente vai ver com mais calma quando a gente estiver discutindo o processo de abolição. Então, olha só aqui, né, mais ou menos como é que se dava o processo de condução, né, dos cativos que eram capturados no interior da África e eram transportados para a costa em direção aos portos. Muitos morriam nesse processo. Né? Então, muitos morriam da captura até a chegada aos portos e muitos morriam da saída dos portos até a chegada na América. Então, quer dizer, você vai ter um volume muito grande de pessoas que pereceram ao longo desse processo que foi a escravidão. Então, pessoal, por hoje é só. Né? Na próxima aula a gente vai comentar mais sobre a questão da escravidão, né? Como é que se dão as resistências da escravidão. Também vamos iniciar nossa discussão como é que essa escravidão ela se dá no Brasil, né? Como é que as coisas começam a tomar as formas que nós conhecemos, tá bom? Então, não deixem de fazer as anotações e as dúvidas que tiverem, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder quanto antes, para ficar tudo bem claro, ficar tudo tranquilo, tá certo? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.